Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Agora a gente vai mudar um pouco de tema no nosso programa. A gente continua falando sobre saúde e a gente traz o doutor Abraão para a nossa conversa. Doutor, queria que o senhor explicasse, a princípio, o desafio, explicar sobre leucemia, que é algo tão amplo. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E, bom, leucemia, como eu falei, é um grupo enorme de doenças, E que vem de uma parte do nosso corpo que a gente, muitas das vezes, desconhece e que chama-se medula óssea. A medula óssea fica dentro dos ossos e no adulto, principalmente, fica nesse órgão do peito que chama externo e na bacia. Se alguma coisa acontece de errado ali dentro, começa a se produzir de maneira inadequada e errada células que são cancerígenas e que se proliferam. E essas células podem aparecer no sangue, sair da medula e ir para o sangue, e elas podem ser vistas ao microscópio, e essa doença, grosso modo, vai se chamar leucemia. De maneira didática e até pela sua forma de apresentação clínica, digamos assim, a gente tem dois tipos de leucemia. A leucemia aguda e a leucemia crônica. E elas vão ter formas realmente de condução e de evolução muito distinta uma das outras. Aquela leucemia que acomete crianças, por exemplo, que muitas das vezes leva a uma sensação de comoção geral, que a gente vê várias campanhas no entorno disso, em geral são leucemias agudas e de origem em células que a gente chama de células linfóides. Existe um outro grupo de leucemias, que são as leucemias mieloide agudas, que acometem já mais, não que não possam acometer crianças, e não que as leucemias linfóide agudas não possam acometer pessoas mais velhas, mas já acometem já pessoas mais velhas. E aí depois nós temos um outro grupo de leucemias, que são as leucemias crônicas, que tem uma relação com o grau que a gente chama de diferenciação celular. Ou seja, a gente tem células muito próximas das células normais, mas que perdem a capacidade de morrer e vão se proliferando dentro do organismo. Então, nosso colega advogado que gosta muito de futebol vai lembrar-se de um jogador do Santos, que na época chama-se Narciso, e ele, numa pré-temporada, ele foi fazer os exames de pré-temporada e nesses exames, de repente, viram-se que o número de leucócitos dele estava muito aumentado e ele era um jogador de futebol, chegou ali para a pré-temporada de maneira assintomática. Então ele tinha uma leucemia mieloide crônica e foi submetido a um transplante de medula e acabou até tentando depois jogar no Flamengo, mas encerrou a carreira. Ou seja, é uma leucemia, a leucemia crônica, que muitas das vezes não tem uma manifestação clínica e é um achado de exame. Ou às vezes são manifestações pequenas, do tipo um emagrecimento, um incômodo que a pessoa não sabe o que é, procura um médico que pega de um hemograma e acaba às vezes se assustando com o fato. Diferente da leucemia aguda, que a pessoa muitas das vezes abre o quadro com infecções graves, com sangramento, com sintomas de uma anemia grave, que a leucemia aguda, como o próprio nome diz, se manifesta de uma maneira muito mais aguda. Certo? Ela podendo acometer qualquer ser humano, em qualquer época da sua vida. Existe um fator mais genético, mais... Bom,
um fator genético propriamente dito, de dizer assim, as famílias são mais acometidas, se você tem um primo com leucemia, tem maior chance de você ter, não. A gente sabe que, paradoxalmente, tem quadros, tem histórias familiares de maior frequência, como, por exemplo, acontece na leucemia linfóide crônica, que muitas das vezes a gente vê 2 irmãos e a gente não consegue fazer uma correlação genética, mas 2 irmãos com leucemia linfóide crônica. Fatores predisponentes, por exemplo, também já muito conhecido na sociedade, a gente, quem é dos anos 80, como, né, o meu caso, lembra do evento do Césio, né, que um grupo de pessoas acha uma pedra linda em um lixão, se encantam por aquela pedra e depois várias delas se desenvolvem leucemia. Por quê? Porque é uma radiação, então a gente sabe que a radioatividade é um fator predisponente. E a gente conhece alterações genéticas não hereditárias. Então hoje a leucemia, até uma forma de você estratificar o risco, é encontrar fatores genéticos, veja bem, relacionados a gene, mas não hereditários. Então você tem fatores genéticos que são hereditários, que passam de pai para filho. E tem fatores genéticos que são adquiridos. Então, hoje a gente conhece vários fatores genéticos não hereditários que estão associados à gênese da leucemia. E eu costumo dizer que uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na medicina vem dessa descoberta, e a gente também não consegue dimensionar essas coisas, a partir da descoberta de um fator genético envolvido com a gênese da leucemia mieloide crônica, que é o que eu falei desse jogador de futebol, se descobriu uma medicação que foi lá e bloqueou uma enzima que estava hiperexpressa nessa leucemia e gerou o que eu, no meu reles conhecimento e minha pequena experiência, a coisa mais impressionante que eu já vi em termos de leucemia. Em termos de medicina. Eu não acompanhei o surgimento da penicilina, né, que foi algo fantástico, eu acredito, para o mundo, mas no pequeno mundo que eu vivo e vendo a leucemia, eu era residente, que é um período que a gente tem depois que se forma, e até foi na época que foi feito o diagnóstico desse jogador, eu era residente, muito entusiasmado com o transplante de medula óssea, aparece uma medicação que o nome inicial dela, as siglas era STI, que era Stop Transplantation Immediately. E todos os pacientes que não tinham doador para essa leucemia mieloide crônica, em 2 anos faleciam. E hoje, graças a essa medicação, eles têm uma vida muito, em termos quantitativos, muito semelhante à população geral. E isso vem do quê? Do conhecimento básico dessa origem e dessas alterações genéticas nas leucemias, que hoje se conhece vastamente, infelizmente nem todas se beneficiam em termos de terapêutica, como aconteceu na leucemia mieloide crônica. Doutor, desculpa aí, talvez a minha ignorância. De maneira eu entendi, começa na medula óssea, não é Sim. isso? Algumas células da medula óssea Sim. entram na corrente sanguínea. Sim. Não é isso? E isso altera o quantitativo de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos. Sim. Afeta, a partir de qual momento que passa a ser considerado diagnosticado a leucemia, né? Vamos dizer, dessa interferência na corrente sanguínea? É como eu falei, a gente tem um grupo grande de leucemias e cada uma vai ter a sua característica, né? Numa leucemia aguda, nós temos um tipo de célula neoplásica que a gente chama de blastos, e aí o que o senhor coloca, existe um valor mesmo maior do que 20% de blastos, a gente vai considerar como leucemia, seja no sangue, seja dentro da medula óssea. E é uma questão, como o senhor muito bem colocou, é uma questão mesmo de substituição. Você vai tendo as células doentes que vão tomando o lugar das células boas, então vai tendo anemia, vai caindo as plaquetas, e isso daí vai dando as manifestações, porque por que nós temos o vermelho nosso, né?
E o inverso do vermelho é a anemia, certo? A gente fica branco, isso é conhecido da população de uma maneira geral. O vermelho nosso, que é o sangue, que é a hemoglobina, ela serve para carregar o oxigênio. Se a gente tem anemia, a gente vai sentir falta de ar. Então, se uma leucemia produz células que ocupam o lugar do que é bom, a gente começa a sentir falta de ar. A plaqueta para que serve? Para não deixar a gente sangrar. Se algo vem no lugar da plaqueta, o que a gente vai ter? Sangramento. Leucócitos bons servem para quê? Para evitar infecções. Eu costumo dizer que o nosso melhor antibiótico é a nossa própria defesa. Se a gente não tem defesa, a gente vai estar exposto a quê? Infecções que muitas das vezes vêm da gente mesmo. De bactérias do nosso intestino, da nossa boca, entre outras. Então, quando a gente tem mais do que 20%, a gente tem uma leucemia aguda. Se a gente tem mais do que 5.000 linfócitos no sangue periférico, a gente tem uma leucemia linfocítica crônica. E temos uma característica da leucemia mieloide crônica que não cabe aqui eu ficar descrevendo, que é muito enfadonha, vocês vão ficar muito cansados. Tá? Mas só essa explicação, que eu acredito que foi bem didática para a gente, que tem pouco conhecimento, e o pessoal de casa também, para conseguir ter uma noção mais clara sobre a doença. Eu queria saber se, no tipo de leucemia crônica, os hábitos que a gente adquire ao longo da vida podem ter alguma influência? É óbvio que, assim, fazendo também novamente referência ao colega advogado trabalhista, a gente sabe que tem algumas profissões que vão ter risco, porque vão estar diretamente expostas, por exemplo, à irradiação. Então, um técnico em radiologia, ele deve trabalhar com um grau de segurança para que isso não aconteça, mesmo o médico radiologista, entre outras situações que vão estar expostos, que não cabe aqui ficar listando, foi um exemplo. Bom, óbvio que dá a sensação para a gente de que algo acontece de diferente no mundo. É óbvio. A gente pode não conseguir confirmar cientificamente isso em determinadas doenças, mas tem algumas que também isso já começa a ficar claro. Então, assim, por que a gente começa a assistir um aumento dos casos de câncer? A gente está falando de um câncer, certo? É óbvio que alguma coisa acontece, pelo menos na minha sensação de vida, que vai além do estresse, né? Que vai além de olhar o copo mais cheio, né? É óbvio que a gente está se agredindo, a gente vê um mundo ficando mais inóspito e o nosso corpo sente. Né? A gente pode provar de algumas maneiras, sim. Se a gente pensar que quando a gente tem tomografia, a gente está falando de tecnologia. Veja bem, uma tomografia é um exame que, bem indicado, é ótimo. Mas, indo para uma outra doença como o linfoma, a gente tem trabalho, que é uma doença hematológica, um câncer hematológico também, a gente tem trabalhos que mostram que acompanhar o doente com tomografia é pior, porque a gente está oferecendo radiação sem ter benefício. Então, pensa bem, isso é uma coisa da tecnologia, que nós médicos temos que estar pensando nisso também. E aí, pensando o mundo como um todo, é óbvio que acho que a gente tem que repensar a nossa forma de vida, porque os cânceres estão aumentando, e não é só porque a população está envelhecendo e com isso fazendo mais diagnósticos. Há algo entre o mar e a terra, entre o céu e a terra, desculpa, que a gente não está explicando e que eu acho que tem muito a ver com os nossos hábitos de vida atual. Mas eu não posso provar isso, não dá para eu dizer isso, né? Além da radiação, entre outras coisas. Seu conselho como médico é que a gente siga sempre por hábitos mais saudáveis, mais naturais. Aí como médico, né? Eu não vou dizer que isso faça profilaxia de leucemia, porque se a gente soubesse, eu ia ser uma pessoa que tentaria adotá-los, porque eu acho que é uma doença que ninguém quer ter, nenhum ente próximo, nem em si próprio. Eu não estou falando de algo que é feliz. Mas eu acho que a gente deve buscar isso, eu concordo, de novo, fazendo referência, a gente tentar olhar o copo mais cheio, desestressar, dar uma mudança na nossa vida. Eu acho que cada um é necessário, porque
eu vejo que a gente está cuidando muito mal de si mesmo. Nós todos estamos cuidando muito mal de nós mesmos. E a gente vai sentindo isso, né, no nosso corpo. Doutor, obrigado. A gente agora vai para o último intervalo do programa de hoje. Já voltamos.